7 minutos, nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, para falar um pouco sobre segurança pública conosco, o delegado-geral de Polícia de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, que é um grande especialista na área, um delegado que tem uma larga experiência aí no combate ao crime organizado, vai falar sobre as questões ligadas à criminalidade aqui em São Paulo, no Brasil, e também sobre projetos que estão sendo desempenhados pela Polícia Civil aqui para os nossos ouvintes. Doutor Rui, um prazer tê-lo conosco aqui no nosso ouvinte, bom dia, no nosso estúdio, para conversar com os nossos ouvintes. Bom dia para o senhor. Muito bom dia. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar aos seus ouvintes e à Rádio Bandeirantes. Nós temos muitas questões aí, né, que são demandadas pelos ouvintes em relação ao combate à criminalidade, mas nós aqui da Rádio Bandeirantes também costumamos destacar boas iniciativas da polícia, né? Não só enfrentar os problemas, mas também divulgar aquilo que acontece de positivo. E eu tive conhecimento aí através de alguns delegados que há uma mudança no sistema de registro de ocorrências em São Paulo em curso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto aí. O senhor tem números já, balanço para apresentar para nós. Por que a Polícia Civil está mudando esse procedimento de registro de ocorrências? Olha, é assim, eu acho que talvez seja um pouco até mais profundo do que isso. A Polícia Civil mudou todo o sistema de arquivamento dos seus dados pré-inquérito policial, né? Aquelas ocorrências que ainda não geraram a instauração do inquérito policial de uma forma generalizada. Nós unificamos todos esses dados e criamos diversos módulos. Dentre os módulos criados para anexar a essa grande mudança, surge o BO único ou a possibilidade do BO único, que é todas aquelas ocorrências atendidas pela Polícia Militar na rua e que demandavam depois o encaminhamento da vítima à delegacia, em tese deixaria de acontecer, está em fase de teste ainda, obviamente, porque todos os dados coletados, que já eram coletados pelo policial militar na rua, são encaminhados via online para a Polícia Civil, transformando numa ocorrência única, com um número específico, tanto para a Polícia Civil como para a Polícia Militar. E muito mais do que isso, né? A ocorrência no passado, antes dessa mudança que nós estamos implementando na Polícia Civil, ela era estática. Você fazia aquele registro e não tinha mais notícia nenhuma dentro de um arquivo eletrônico do que teria sido feito com aquilo. Ela deixa de ser estática para ser dinâmica. O delegado de polícia recebe a ocorrência, ele despacha a ocorrência dizendo o que ele quer que a investigação faça para poder atingir o objetivo daquele caso específico. E o policial vai destacando dentro desse arquivo eletrônico todo o serviço que ele vem fazendo para esclarecer aquele assunto. Isso é o que se chama de ciclo completo em alguns países? Não, é diferente. Isso é um ciclo completo dentro dos arquivos da Polícia Civil, que vão permitir uma estatística muito de muita qualidade, né, qualitativa, e vai permitir que a gente tenha um acesso com a inteligência artificial a todas as ocorrências de imediato. O que foi feito em cada uma das ocorrências, quais as semelhanças que elas guardam entre si, para que a gente reúna para o policial que está fazendo a investigação de maneira imediata todos os dados que ele tem necessidade. E está em teste aonde, em São Paulo? Está em teste na 8ª e na 5ª seccional, a coleta da Zona Leste. Da 8ª e na 2ª seccional. A segunda Zona aqui no Leste Sul. E Zona Sul. No que diz respeito ao BO único. Os demais módulos e o arquivo central que está gerenciando tudo isso já está funcionando. Tá? Doutor Rui, pois não? Muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Nós estamos entrevistando o delegado-geral de Polícia de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, que é muito experiente. Eu queria saber dessa novidade que o senhor está expondo, que parece muito interessante, de que maneira a população será beneficiada disso? Certamente é uma medida que
ou um programa, um projeto que facilita o trabalho da investigação policial, mas eu gostaria de saber em que medida a população será beneficiada, porque muita gente reclama de demora na instauração do inquérito, até na sua conclusão, etc. e tal. Esse programa, esse projeto pretende abreviar prazos, reduzir prazos na condução do inquérito policial ou não? Ou isso depende, cada caso é um caso? Olha, obviamente, cada caso é um caso, mas nós pretendemos reduzir todos esses prazos de uma maneira generalizada, porque a investigação ela é facilitada pela organização dos nossos arquivos dentro dos sistemas que nós denominamos SPJ. Então, eu vou dar alguns exemplos de módulos que estão sendo inseridos nesse contexto. Até agosto, no máximo, todos os depoimentos vão ser gravados em áudio e vídeo. Um depoimento que levava 40, 50 minutos para ser extraído na confecção de um inquérito policial, ele vai levar de 5 a 8 minutos no máximo. Vai ficar muito mais transparente, porque aquilo não tem retorno. A pessoa falou, ela não pode dizer que não falou. Ela vai estar gravada em áudio e vídeo. Eu vou dar um exemplo, nós vamos poder fazer as oitivas de pessoas que estão distantes através da conferência de chamada, com a gravação desses dados. Nós já fazemos isso na delegacia, na DDM Online. Os policiais militares estão na rua, eles não precisam mais encaminhar as vítimas dos delitos em que não haja flagrante ou termo circunstanciado envolvido para a delegacia. Por quê? Porque os dados que ele está enviando da ocorrência que ele coletou naquele local já são enviados online para a delegacia formata, valida aquilo e encaminha para a ponta poder fazer a investigação, através da delegacia eletrônica. Nós estamos tentando dar uma maior comodidade para a vítima e só chamando ela na delegacia no momento em que a gente efetivamente deslindou o caso e pode ter, ou precisamos colher o depoimento dela para poder finalizar o inquérito policial. Doutor Rui, Sônia Blota aqui, um prazer receber o senhor aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, e nós temos falado muito sobre o assunto Cracolândia em São Paulo. E eu gostaria de saber do senhor que mais do que tudo é um problema social e também um problema de polícia, uma linha tênue. Como que os senhores trabalham essa linha entre o social e entre o que é de polícia? Olha, o trabalho ele acaba sendo muito bem coordenado entre a parte social do governo, a parte social da prefeitura e a parte que diz respeito à parte policial na Polícia Civil. Então nós nos encarregamos de afastar os traficantes do local da Cracolândia. Isso é um trabalho constante e dinâmico também, porque resta ali uma parte social a ser tratada que você não consegue tratar com tanta facilidade, né? Se nós descobríssemos quais são os gatilhos que criam um problema para o sujeito se tornar um viciado, nós resolveríamos o problema no mesmo dia. Mas como nós não sabemos isso ainda, a ciência não pode nos informar isso de imediato, nós temos que trabalhar no dia a dia com o dependente para poder tirá-lo daquele local e que de certa forma acaba favorecendo o traficante, né? Ele acaba protegendo o traficante naquele meio. Mas eu quero lembrar e deixar muito claro que a Polícia Civil, na sua parte, vem prendendo os traficantes, tirando eles do local e tornando aquele local um local inóspito para o traficante. Obviamente, aos poucos a gente vai resolvendo o problema da dependência. E olha, nessa semana nós estamos levando ao ar uma série especial, doutor Rui, sobre justamente a Cracolândia. Porque houve essa movimentação, a mudança de lugar, da atuação do tráfico e dos usuários, e acho que é o momento da gente debater esse assunto com mais profundidade. O repórter Lucas Josino está conduzindo essa série e também tem uma pergunta aqui para o senhor na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Não é, Lucas? Bom dia. Oi, Thaís. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente, a gente está fazendo uma cobertura grande em relação à Cracolândia, estamos acompanhando de perto tudo o que está acontecendo na Praça Princesa Isabel, e eu queria conversar na verdade fazer uma pergunta para o doutor Rui, exatamente nesse ponto. A gente fez algumas análises comparadas aos outros países que deram certo, que conseguiram resolver o problema de pontos de consumo de drogas coletivos, como Vancouver, como Bogotá principalmente, que é um país que tem o país, na verdade, a Colômbia, que tem
se assemelha bastante em relação à economia do Brasil. Eu queria saber, na verdade, do Dr. Rui, se há um plano da Polícia Civil do Estado de São Paulo em investigação para retirar esses traficantes, evitar que a droga chegue na Cracolândia e também nas mini Cracolândias aqui da cidade. Sim, esse plano ele existe, ele permanece constantemente em funcionamento. O que eu quero lembrar, e talvez não seja um passado tão distante assim, em 2016 a Cracolândia ela tomava 4 quarteirões ali da região e eram fechadas por barracas como se fossem barracas de feira. Nós tínhamos ali mais de 3.000 pessoas que compravam droga constantemente de centenas de traficantes que ocupavam aquelas barracas de feira. Nós mudamos em algumas ações policiais, nós alteramos esse quadro. Diminuímos a quantidade de traficantes no local, desmobilizamos essas barracas. Obviamente se tornaram algumas barracas menores e que foram atacadas e são atacadas constantemente pela Polícia Civil, até pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal. Todos nós trabalhamos ali em conjunto. Diminuiu muito o fluxo da Cracolândia. Quem conheceu o fluxo da Cracolândia entre 2015 e 2017 não consegue comparar com o que acontece hoje. Obviamente, os dependentes não se sentiram à vontade no local onde estavam e se mudaram para a Praça Princesa Isabel. Constantemente fazemos flagrantes, montamos operações, entregamos para a Justiça uma apuração muito detalhada de quem são os traficantes que estão atuando lá dentro e que atuam fora. A Justiça tem decretado a prisão, decretou a prisão de 94 traficantes nesses últimos ano e meio, ou 2 anos, né? E essas pessoas foram presas e foram condenadas. Agora, qual que é a grande dificuldade, doutor Rui? Porque é claro que a polícia tem agido esse tempo todo, mas a impressão que a gente tem olhando de fora é que é quase enxugar gelo. Porque é feita a operação e depois de uma semana voltou tudo a ser como era, com uma substituição do traficante que foi preso por um novo que está entrando ali também nesse negócio. Qual que é a grande dificuldade para que se perceba quem mora na área? Hoje o Lucas Josino trouxe depoimentos dos moradores do entorno da Praça Princesa Isabel. Aquilo virou um inferno. Qual que é a grande dificuldade? O que tem que ser feito para que se perceba de fato uma mudança no que acontece lá, mais do que o número de traficantes que são presos? Porque se prende um e volta outro, não adianta muito, né? O traficante ele surge ali por conta da demanda no comércio de droga. A demanda do comércio de droga está relacionado com a dependência cuja resposta nós não temos de imediato. Nós não conseguimos tratar um dependente de uma forma cabal, de maneira a tirá-lo do vício. A nossa obrigação é tirar o traficante de lá e facilitar aos órgãos de assistência convencerem os dependentes a saírem de lá e evidentemente, se tratarem para não retornarem àquele local e fazerem daquele local uma demanda de venda de drogas. Eu quero falar o seguinte, de 2015 para cá, a mudança foi radical. O quadro que nós tínhamos em 2015 era muito pior daquele que nós temos hoje, por conta da ação da polícia, por conta da ação da assistência social. Nós temos que continuar transitando nesse caminho para que em determinado momento a gente desmobilize definitivamente aquele local como um local de concentração de dependentes para compra de drogas. Doutor Rui, essa questão da Cracolândia é um choque para o Brasil inteiro, né? É um choque, sobretudo, diante da incapacidade do Estado de acabar com o problema. Não é um problema apenas brasileiro, não é um problema apenas paulista ou paulistano, é um problema de várias cidades, vários países do mundo todo. Mas, assim, o que incomodam a mim, pessoalmente, como cidadão, o estrago que isso produz em toda a comunidade, né? Nós vemos ali naquela região pessoas que moram ali, gente que não tem para onde ir, gente que investiu a sua vida para ter ali um lugar para morar ou para montar o seu negocinho e tal, ou negoção, né? Enfim, seu negócio, pagando impostos, gerando empregos. Aí de repente vem lá um bando de mulambos, de trapos humanos,
e se instalam ali naquela região, né, colocando em risco crianças, famílias, enfim. A gente viu mais cedo a reportagem do Lucas Josino mostrando o drama da dona de acho que de uma banca de revistas, coitada, que foi tão assaltada, a violência chegou na casa, na vida dela de maneira tão que ela acabou o negócio dela. Não tem como manter um. E como esta banca de revistas, muitas outras lojas de porte médio, de porte grande, tudo isso vai acabando, né? E o que é que a gente assiste? É uma das cenas que mais me impressionam, das que nós temos gravadas recentemente, é a de policiais militares fardados ali no meio da Cracolândia, observando a cena. E a gente vê que eles têm, inclusive, um certo ar de espanto com o que estão assistindo, né? A polícia sabe o que está acontecendo. Aquelas pessoas estão ali se drogando porque compraram drogas ali mesmo, de traficantes. E a gente não vê, assim, por mais que tenham sido decretadas prisões, como o senhor mencionou, 94 prisões de traficantes, o problema é que eles continuam lá, né? Continuam dominando a cena. E a polícia continua numa hora e veja, assim, né? Olha, quem sabe o problema não é policial, o problema é social. E ao fim e ao cabo, tudo continua como antes, né? Pode ter diminuído de tamanho. Recentemente tivemos aquela coisa meio constrangedora de que a mudança de local teria sido determinada pelos traficantes e não pelas autoridades, e muito menos, né, por vontade própria dos viciados, né? E aí eu queria que o senhor fizesse uma apreciação sobre isso. Assim, para mim, assim, o que comove é o drama da família desses vagabundos e também os comerciantes e moradores da região. Eles que se explodam, que cheirem ou fumem droga até se acabarem, a opção de vida que eles fizeram, né? Mas essas pessoas, assim, o impacto social disso, doutor Rui, é algo dramático mesmo, né? O drama está não nos viciados, o drama está nas pessoas que estão tendo as suas vidas afetadas, até destruídas por causa dele. Que tipo de contribuição o senhor acha que a polícia pode dar para melhorar a abordagem e solucionar esse problema? Do ponto de vista policial, nós chegamos no limite da capacidade que temos para lidar com o assunto. O limite nosso é fazer a prova legítima de que aquelas pessoas estão ali traficando e prendê-las. Nós não podemos atuar com relação aos dependentes. Existem diversas organizações naquele entorno que movimentam ações judiciais impedindo a ação da polícia, às vezes. Isso cria um transtorno enorme, porque o policial fica inseguro em relação a uma atitude qualquer que possa tomar lá. Os traficantes, aqueles que organizam, de certa forma, o tráfico ali, eles acabam levantando os dependentes contra os policiais, e isso cria um problema sério, porque se o policial acabar machucando um dependente lá, ele sabe que vai responder por isso. Então nós temos que agir com muito cuidado para que não tenhamos problemas de caráter jurídico em relação ao policial, mas dentro do limite do que é possível nós agimos, tá? Não há a menor possibilidade de se pensar que traficantes mudaram o fluxo da Rua Helvétia para a Praça Princesa Isabel. Isso é uma decisão que eles já tomaram no passado, já fizeram isso no passado por conta deles mesmos, os dependentes. Eles não se sentiam seguros naquela região, acabaram mudando para a Praça Princesa Isabel, depois voltaram para a região da Rua Helvétia, da Dino Bueno. A única, na realidade, do ponto de vista policial, né, porque do ponto de vista da assistência social, da assistência médica, nós não temos como lidar, não tem como responder isso. Do ponto de vista social, do ponto de vista policial, nós consideramos que aos poucos vamos vencendo. Não podemos vencer de uma vez. Dr. Rui Ferraz Fontes, delegado-geral de polícia, está no estúdio hoje aqui da Rádio Bandeirantes, conversando sobre as questões ligadas à segurança pública conosco. Na sequência, a gente vai falar sobre quadrilha do Pix, né, e como a polícia está atuando para combater essa modalidade criminosa. Na sequência, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Você está procurando o carro dos seus sonhos? Então o seu lugar é Stuttgart. Compre seu carro com quem é referência em Porsche há 25 anos. Stuttgart Porsche, há 25 anos realizando seus sonhos. 8 lojas pelo Brasil. São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Recife. Stuttgart Porsche, 25 anos. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. O destaque agora é para a Marginal Pinheiros, no sentido de Interlagos. Trânsito congestionado já no Cebolão. Essa condição ruim vai até a altura da Ponte do Jaguaré pela pista expressa. Pelo local está um pouquinho melhor, mas também está cheia. Aí melhora depois da ponte, mas volta a ficar ruim da metade da raia até a passagem pela ponte Eusébio Matoso. Para Castelo Branco desse trecho, o caminho é bom. Saúde e sabor na sua Páscoa. Comemore essa data com bacalhau da Noruega, 100% natural. Siga no Instagram, @bacalhau da Noruega Brasil. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. Hoje está aqui no estúdio para conversar conosco sobre segurança pública o delegado-geral de Polícia de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. Uma das perguntas que mais chegam aqui pelos nossos ouvintes, doutor Rui, é sobre quadrilha do Pix, né? Tá todo mundo preocupado com o telefone. Tem gente que tem até o telefone do ladrão já para não sair de casa com um aparelho onde tem as transações eletrônicas e tudo mais. Eu li nessa semana uma notícia que me estarreceu, uma gangue atuando na Paulista, criança de 11 anos, né, envolvida nessa coisa toda. Onde que nós vamos parar? Como é que a polícia está reagindo a esse crime da moda, hein? Olha, nós temos diversas frentes abertas, né, relacionadas com esse assunto especificamente. Temos algumas investigações importantíssimas em andamento que vão dar um fruto razoável, mas obviamente nós temos que estar alerta e ter cuidado com as senhas desses telefones, né? Porque o telefone hoje é a chave do banco e isso acaba atraindo os policiais. Mas como é que a gente faz, doutor Rui? Porque a nossa vida hoje está no celular. E aí os aparelhos eles fornecem possibilidades de aumentar a segurança. Identificação por biometria, o reconhecimento facial. Aí nos bancos, você tem 4, 5 senhas para fazer uma transação e mesmo assim os bandidos conseguem entrar em tudo? Como é que a gente faz? Nós temos que revisar e aumentar a segurança das senhas nos telefones, porque se isso não acontecer, facilita. Às vezes o cliente ele acaba anotando em algum arquivo dele a senha do banco, o telefone é aberto, ele acha a senha e acaba entrando no aplicativo do banco e criando um problema sério. Hoje o celular é a nova modalidade de rouba-banco que os bandidos têm? Descobriram que o banco está aqui dentro desse aparelho? Hoje todos os valores podem ser transferidos através dos aplicativos dos bancos e permite. O senhor tinha falado uma vez, quando o senhor veio aqui, sobre um acordo com a Febraban. Isso foi para frente? Está em andamento. É um pouco complexo. Nós estamos verificando qual que vai ser a melhor forma de agir em relação a isso, porque o criminoso ele depende de contas bancárias para poder fazer a transferência e depois fazer o saque físico. Nós estamos tentando impedir que essas contas bancárias sejam abertas de forma ilegítima, né? E isso nós vamos facilitar com os arquivos da polícia. Doutor Rui, os bancos, nesse caso, também não são responsáveis quando eles deixam abrir contas fantasmas, inidôneas, e não teriam que melhorar também esse controle? Qual que seria a responsabilidade da polícia e a responsabilidade do banco nesse caso?
Então, é justamente isso que nós temos discutido com os bancos e faz parte de um termo de cooperação que nós estamos levando adiante para que a gente possa oferecer aos bancos dados suficientes que impeçam eles de abrirem uma conta bancária para uma pessoa inidônea ou uma pessoa que não exista, né? Que seja uma fraude. Obviamente, o sistema legal brasileiro obriga os bancos a abrirem contas para as pessoas que pedirem isso. O que nós temos que impedir é que essas contas abertas não sejam idôneas. Doutor Rui, deixa eu colocar aqui a posição de um ouvinte. Ele falou assim, puxa vida, mas a culpa então é da vítima que não coloca a senha forte no celular? Isso aqui é algo que acho que mexe muito com a vida de todos nós, e eu queria retomar essa questão com o senhor. Por quê? Porque hoje, por exemplo, quando a gente tem um aparelho celular, existe uma primeira senha de entrada. Ela pode ser reconhecimento facial. Depois, o banco lá dentro, você pode colocar reconhecimento facial, biometria e ainda mais uma senha numérica para reforço. Ou seja, essas senhas não estão anotadas em algum no celular. O que está faltando em relação a investigações para que a polícia, de fato, descubra como os bandidos conseguem acesso a proteções que são criadas, mas que, evidentemente, não estão funcionando? Obviamente, eles conseguem o acesso a partir de anotações ou dados que ele encontra no próprio celular. Mas e a biometria e o reconhecimento facial? Isso não tem como anotar, doutor Rui? A biometria ela é uma alternativa para você acessar o aplicativo. Além da biometria, você sempre tem uma senha alfanumérica ou uma senha numérica que permite essa abertura. Se essa senha numérica estiver anotada dentro dos arquivos do celular ou ela puder ser induzida por dados do cliente, ele acessa. Ele vai acessar através da senha numérica, não vai ser da biométrica, não. Doutor Rui, para a gente saber. Pois não, Cláudio. Eu queria saber, doutor Rui, aproveitando aí o tema do Pix, né, porque é algo que envolve também tecnologia. Nesse período da pandemia, a gente imagina, e até tem números, certamente há números indicando isso, que cresceram muito os crimes chamados cibernéticos, né, os crimes cometidos através da internet, etc. São golpes assim que impressionam, né, impressionam. Eu vi dia desses o sujeito no Instagram um vídeo em que o sujeito, enfim, oferece um curso ou dicas para ganhar dinheiro, aquela coisa de facilidades inacreditáveis, né, que muita gente embarca e acaba ali pagando e caindo no golpe. Eu queria que o senhor nos falasse sobre isso. Quais os números hoje desse combate? Quando se cresceu muito o número de prisões, de quadrilhas que foram desbaratadas, e se a justiça tem sido parceira, digamos assim, com a agilidade necessária para meter essa gente na cadeia. Muito claro, a partir do investimento que o governo João Dória, o governo Rodrigo Garcia fizeram na Polícia Civil, nós criamos e equipamos uma divisão inteira para tratar dos crimes cibernéticos. É o único estado no país que tem uma divisão inteira. Nós esclarecemos diuturnamente centenas, milhares de casos e prendemos muita gente. E a justiça tem sido muito parceira, porque nós dependemos das quebras de sigilo e os bancos têm sido muito parceiros também, porque têm adiantado essas informações para que a gente possa atuar de uma maneira muito positiva e legítima, e tem levado ao esclarecimento dos casos. Nós estamos, obviamente, trilhando um caminho de muita vitória nesse aspecto, viu? A divisão é muito importante e tem todos os equipamentos e sistemas de tecnologia os mais avançados do mundo. Doutor Rui, para a gente finalizar, eu queria abordar com o senhor rapidamente a questão da violência contra a mulher, né, que nos registros tem crescido. O senhor já passou por vários departamentos da Polícia de São Paulo, conhece o problema. Antigamente a gente tinha subnotificação e tinha a mesma quantidade de casos, eles estão só aparecendo agora, ou cresceu também a violência contra a mulher nos últimos anos? Não, antigamente nós tínhamos subnotificação, obviamente.
Tivemos um problema na pandemia, porque as pessoas trancadas dentro de casa acabam chegando a um ponto de conflito que gera alguma violência, e houve um aumento naquela ocasião, diminuiu um pouco, mas a subnotificação relacionada com esse assunto era muito grande no passado. Hoje, a subnotificação diminuiu muito porque nós abrimos um acesso extraordinário à mulher para que ela denuncie esses fatos com tranquilidade. Nós inauguramos recentemente as salas Lilás, onde funcionam a delegacia 24 horas em pelo menos 44 municípios de São Paulo, e eu tenho assistido os vídeos gravados onde elas fazem as denúncias diretamente à delegada aqui em São Paulo. Eu me senti satisfeito em ver que a mulher tem sido muito consciente nesse aspecto e tem denunciado. E tem usado esse sistema para denunciar, e tudo isso vai diretamente para o juiz, que toma as medidas, principalmente a medida protetiva, que afasta o sujeito de casa. Eu acho que nós estamos indo também num caminho muito bom nesse aspecto e vamos vencer essa questão. Dr. Rui Ferraz Fontes, delegado-geral de Polícia de São Paulo, esteve hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes falando sobre as principais questões ligadas à segurança pública. Muito bom tê-lo conosco aqui para esclarecer esses pontos para os nossos ouvintes. Parabéns aí pelo trabalho. Até uma próxima oportunidade, doutor. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar e explicar o que acontece na Polícia Civil em São Paulo. A gente agradece. Muito obrigado.